Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal JM Clima e Previsão. Vamos dar uma olhada como que fica as precipitações acumuladas no Brasil entre o dia 19 e o dia 25 de janeiro. Lembrando que a partir do dia 20, agora entre 20 e 21, vai se formar, tudo indica que vai se formar a segunda zona de convergência do Atlântico Sul do ano. Com certeza as previsões estão indicando que vai se formar essas ACAS na semana que vem. Então vamos começar aqui no dia 19 para a gente ver como fica as precipitações. A gente observa que dia 19 o tempo começa a secar um pouco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. A chuva fica mais concentrada aqui no leste de Santa Catarina e leste do Paraná e aqui no nordeste do Paraná, já na divisa com São Paulo. A gente observa que, de uma forma geral, no dia 19 o Brasil tem bastante chuva, principalmente em São Paulo, aqui na região leste de São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, há previsões de chuvas de até de 70 milímetros nesse dia 19. No restante do estado tem boas chuvas espalhadas por todo o estado. De uma forma geral, o Brasil inteiro apresenta bons acumulados de chuva, né? Só fica mais seco mesmo aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, parte do Paraná e uma parte aqui no leste, do Nordeste e alguma coisa aqui no estado do Ceará. Mas quando a gente sobe já para o dia 20, a gente observa que a chuva ganha força em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O estado de Goiás também, aqui no sul do estado de Goiás, começa a receber boas chuvas. Na região centro-oeste também o estado de Mato Grosso do Sul terá boas chuvas, Mato Grosso também. O estado de Goiás, como eu já falei, terá boas chuvas. Isso já é consequência da zona de convergência do Atlântico Sul que vai se formar entre o dia 20 e dia 21. Tudo indica que ela vai trazer bastante chuva aqui para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estado de Goiás e vai chegar até a Bahia. A gente observa aqui porque o dia 20 tem bastante chuva também aqui no Nordeste, principalmente Maranhão, Piauí, parte da Bahia. Alguma coisa aqui no sul do Ceará, Rio Grande do Norte e alguns pontinhos na Paraíba, pode ter chuvas isoladas. No Ceará a gente observa que a chuva vai vir, ela está mais aqui no litoral. Pela faixa aí do dia 20, do 1, ela vai ficar mais no litoral. Mas já dá bons sinais de que as chuvas vai regularizar no Nordeste. Aqui em Pernambuco tem alguma coisinha também aqui no oeste de Pernambuco. O restante do estado o tempo fica mais seco. Alagoas também o tempo está mais seco, assim como Sergipe. E no leste aqui da Bahia e sul da Bahia tem alguma possibilidade de chuva fraca, mas há essa possibilidade. Agora entre o dia 20 e dia 21, a gente observa aqui as ACAS, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, ela já começa a ganhar forma. A gente observa aqui que essa linha de umidade, ela vem já começando a se formar aqui, principalmente pegando Minas, pegando o estado de Rio de Janeiro, sul do estado do Espírito Santo, pegando também a parte central de Goiás, região de Brasília, né? Tudo indica que vai ter chuvas consideráveis nessa região aqui. O sul do Brasil fica mais seco, né? Conforme a semana vai avançando, o sul do Brasil seca mais. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná fica mais seco. A região norte também, a gente observa que tem bastante chuva, né? Conforme essas ACAS vai se formando, vai criar esse corredor de umidade ligando o norte do Brasil, passando pelo centro-oeste até a região sudeste, aqui na região do Rio de Janeiro. E o nordeste continua aquelas chuvas mais, digamos, as precipitações maiores, ela continua no estado do Maranhão, estado do Piauí, parte da Bahia. O norte do Piauí e o Ceará, parte de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, Sergipe, Alagoas, o tempo fica mais seco. Pode ter algumas chuvas em pontos isolados, pode acontecer no Rio Grande do Norte, na Paraíba também. O oeste de Pernambuco, aqui na região de Petrolina, na divisa aqui com a Bahia, entre Petrolina e Juazeiro, pode ter algumas chuvas. Isso lá para o dia 20 de janeiro. Agora a gente avança um pouquinho em direção ao dia 21. A gente observa, conforme chega já dia 21, essas ACAS ela já está configurada. Então a gente observa que a movimentação dela aqui, então ela já pega o estado de Goiás, passando pela região de Brasília, pegando Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. E nessa região aqui de sul de Minas, sul, sudeste de Minas, há possibilidade de chuvas
acima de 100 milímetros nessa região aqui, assim como o estado de Goiás também. As chuvas bastante volumosas. Aí seca o sul do Brasil. São Paulo também o tempo fica mais seco, fica mais concentrada a chuva aqui na parte mais leste, aqui na região do Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro. Nas demais regiões do Brasil, ó, região norte tem bastante chuva espalhada e o nordeste, né, a chuva espalha mais um pouquinho. Dia 21 de janeiro as chuvas elas aumentam um pouco no Maranhão, no Piauí, aumenta também na Bahia, principalmente na região sudoeste da Bahia, e também aumenta aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, alguma coisa também em Pernambuco, só fica mais seco Alagoas, Sergipe também já começa a aparecer algumas chuvinhas e a chuva vai subindo em direção, né, à parte sertaneja do Brasil. Vamos observar aqui entre o 21 e 22, olha só, conforme o dia avança em direção ao dia 22, a gente observa que as Acas ela vai levando bastante chuva, olha só. Seca aqui no sul do Brasil, continua seco, fica a chuva mais restrita aqui no leste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, leste do Paraná, leste de São Paulo. São chuvas fracas, mas que fica mais concentrada no leste. O restante aqui dos estados do sul fica seco, assim como o estado de São Paulo. E na região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul seca bastante, assim como o sul de Goiás, o tempo já volta a ficar mais aberto. E o sul do Mato Grosso. E no restante do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, a gente observa que a chuva continua. E olha só, essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela vai levar boas chuvas para a Bahia também, ó. Tem chuvas, vai ter chuvas aqui na região oeste, sudoeste da Bahia, na região aqui de Vitória da Conquista. Essas chuvas elas podem chegar até 125 milímetros em alguns pontos, assim como no caso o estado do Maranhão e do Piauí não é a zona de convergência do Atlântico Sul que vai levar essa chuva para lá, mas aí já ajuda, conforme a zona de convergência ela se forma, ela vai empurrando a umidade em direção ao nordeste, então fica a umidade que vem daqui de cima, junta com a umidade que vai daqui de baixo e se junta aqui nessa região e causa algumas chuvas. Pode ter chuvas muito boas na região nordeste nessa semana que vai se iniciar. Quando a gente avança aqui para o dia entre 21 e 22, continua o tempo mais seco no sul, parte do sudeste, principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul também continua mais seco, sul de Goiás e o sul do Mato Grosso. E olhando aqui, ó, o estado do Mato Grosso, pegando aqui o centro do estado do Mato Grosso, passando por Goiás, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente observa que tem bastante chuva. Ainda são efeitos da zona de convergência do Atlântico Sul. São as arcas, as segundas arcas que vai se formar esse ano, né, 2026. E a chuva continua subindo aqui em direção ao nordeste, né? Maranhão, Piauí, quase toda a Bahia, o estado do Ceará também terá algumas chuvas, oeste de Pernambuco. Também aqui Rio Grande do Norte vai apresentar algumas chuvas, em pontos isolados, mas vai apresentar. Paraíba tem alguma possibilidade de chuva muito fraca em pontos muito isolados, assim como a região centro-leste do estado de Pernambuco e também o estado de Alagoas, o estado de Sergipe também pode ter alguma chuvinha muito isolada. Quando a gente avança aí para entre 22 e 23, a gente observa que o tempo segue, né? As Acas continua favorecendo chuvas desde o centro-oeste, passando aqui do Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Mas aí a gente observa que ela já perde um pouco de força e já não leva mais tanta chuva para a Bahia, a região sudeste aqui da Bahia, que estava indicando no dia 21 e 22 boas chuvas, já diminui um pouco, fica mais concentrado no sudoeste. E o estado do Piauí também já diminui as precipitações, fica mais concentrada no sudoeste do estado e no estado do Maranhão. No restante dos estados nordestinos, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, vai ter alguma precipitação em algum ponto isolado, mas são de baixo acumulado e muito isolado, assim como essa região aqui da Bahia, a região nordeste da Bahia, pegando também o centro-leste da Bahia, assim como o estado de Sergipe e de Alagoas. Terá pouca chuva nesse período entre 22 e 23.
A gente avançando em direção, né, ao dia 24, a gente observa que a zona de convergência, ela continua, né? A gente observa que o corredor de umidade ela continua, só que ela se concentra mais entre o estado do Mato Grosso, passando por Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Ela diminui um pouco a força, mas ainda continua, né? Trazendo bastante chuva para essa região mais central do Brasil. O sul do país continua mais seco, o estado de São Paulo também de uma forma geral, na maior parte do estado o tempo fica mais seco. Mato Grosso do Sul também fica mais seco. No norte do Brasil ainda continua com bastante chuva, né, espalhando aqui por todos os estados do norte do Brasil. E no nordeste a chuva reduz um pouco aqui na Bahia, reduz também no Piauí. Ela se concentra mais no Maranhão, oeste do Piauí, oeste da Bahia. Na região aqui do Mato Piba ainda continua com algumas pancadas de chuva. No restante do nordeste o tempo seca mais um pouco. Aí diminui bastante a probabilidade de chuvas, mas vamos ver o que acontece no decorrer da semana. Já avançando em direção ao dia 25, a gente observa que conforme avança para o dia 25, o Nordeste vai secando, né? O tempo vai ficando mais seco no Nordeste, vai entrando alguma umidade aqui no leste de toda a região Nordeste. A gente observa que todas as capitais do leste aqui, do Nordeste, tem algumas possibilidade de chuva fraca, mas essa possibilidade. E na região mais central do Nordeste o tempo fica mais firme. A chuva diminui bastante na Bahia, diminui também no Piauí, diminui até no estado do Maranhão. Ela fica mais restrita no sudoeste do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste da Bahia, aqui na região do Mato Piba. Tem algumas possibilidades ainda de algumas chuvas. E olhando aqui, ó, ainda no dia 25 de janeiro, a gente observa que a zona de convergência do Atlântico Sul, ela perdeu bastante força já, mas ainda continua trazendo, né, fazendo essa ligação entre o norte, centro-oeste e o sudeste do Brasil, trazendo ainda boas chuvas para Minas, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e volta a ter alguma chuva aqui no nordeste de São Paulo, assim como no sul do Brasil, volta a ter chuva no sudeste do Rio Grande do Sul, no leste também, e alguma coisa aqui em Santa Catarina. O estado do Paraná fica mais seco. Avançando aqui no decorrer do dia 25, a gente observa que a chuva ela fica mesmo nessa configuração aqui. Aí a zona de convergência do Atlântico Sul ela já perde força lá pelo dia 25. Aí as chuvas diminuem bastante aqui no Nordeste, volta a ter chuva no sul do Brasil, em algumas partes. E assim, essa semana que vai se iniciar, né, a partir de amanhã, ela fica bastante chuvosa principalmente na parte mais central do país. A gente observa que conforme o modelo mostra pra gente, a animação aí desses dias, entre o dia 19 e dia 25, são 6 dias, isso mostra pra gente que realmente vai se configurar essa ZACAS, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, e vai levar boas chuvas para grande parte do Brasil. Mas vai ficar mesmo em atenção, em alerta mesmo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o estado de Goiás e alguma parte também no sul, sudeste, né, sudoeste da Bahia também, a possibilidade de chuvas muito volumosas nessa semana. Então é isso, meus amigos, essas são as informações. Esse modelo é o modelo COSMO do INMET, né, é o Instituto Nacional de Meteorologia, e nos mostra essa configuração para essa semana, começando a partir de segunda-feira, dia 19. Esperamos aí, vamos ver como vai ficar realmente essa chuva no Brasil e vamos ficar de olho aí nas mudanças, né? Porque, como eu sempre falo, previsão é previsão, chuva é outra coisa. E como digo sempre, o tempo muda o tempo todo. Então, é isso. Então, um forte abraço a todos inscritos no canal, muitíssimo obrigado. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele joinha, compartilhe, comente e ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Então, um abraço a todos e até o próximo.